Todas as principais transferências do Deadline Day. Após rescindir com o Hoffenheim, Grealish assinou um contrato de 2 temporadas com o Braga. O Crystal Palace fechou a contratação do substituto de Eze, que será Yeremy Pino ao Villarreal, por 30 milhões de euros e um contrato até 2030. O West Ham fechou a contratação do ex-Sporting Mateus Fernandes ao Southampton por 44 milhões de euros e um contrato de 5 épocas. O Grêmio garantiu o regresso do médio Arthur à Juventus por empréstimo. O Galatasaray garantiu a contratação de Wilfred Singo do Mônaco por 30 milhões de euros e um contrato de 5 anos. Sem espaço no campeão europeu, Arnau Tenas foi vendido pelo PSG ao Villarreal por 2 milhões e meio de euros e um contrato de 4 anos. O Palmeiras garantiu o reforço para Abel Ferreira do médio Andrés Pereira ao Fulham por 10 milhões de euros e um contrato de 3 anos. Após terminar contrato com o Atlético Madrid, o experiente Azpilicueta assinou por uma temporada com o Sevilha. O Nottingham Forest fechou o reforço para Nuno Espírito Santo de Savona da Juventus por 15 milhões de euros e um contrato até 2030. O Olympiacos garantiu a contratação do ex-Porto Taremi à Inter de Milão por 2 milhões e meio de euros e um contrato de 2 épocas. Sem espaço no campeão inglês, Tsimikas foi emprestado pelo Liverpool à Roma. Após terminar contrato com o Manchester United, o ex-Benfica Lindelof assinou por 1 ano com o Aston Villa. O Nottingham Forest garantiu mais um reforço para Nuno Espírito Santo, sendo o guardião John do Botafogo por 8 milhões de euros e um contrato de 3 épocas. O Chelsea fechou a contratação por empréstimo de Buenanote, proveniente do Brighton. O Sporting fechou a contratação do avançado grego Ioannidis ao Panathinaikos por 22 milhões de euros mais 3 milhões mediante objetivos e um contrato de 5 temporadas. O Leverkusen fechou a contratação do médio Ezequiel Fernandes ao Alcatia por 30 milhões de euros e um contrato de 5 temporadas. Após rescindir contrato com o Sporting, Gaio assinou por 2 temporadas com o Karamguruk. O Villarreal fechou a contratação do georgiano Mikal Tadze ao Lyon por 30 milhões de euros e um contrato até 2031. O Milan cedeu o médio Yunus Musa à Atalanta por empréstimo. O Porto cedeu o médio Vasco Sousa ao Moreirense por empréstimo. O Milan fechou a contratação do internacional francês Rabiot ao Marselha por 10 milhões de euros e um contrato até 2028. O Benfica cedeu Florentino ao Burnley por empréstimo com uma obrigação de compra de 24 milhões de euros. O Arsenal fechou a contratação por empréstimo de Nkapie ao Leverkusen, ficando com uma opção de compra de 52 milhões de euros. O Manchester United cedeu o avançado Højlund ao Napoli por empréstimo, ficando com uma obrigação de compra de 44 milhões de euros. O Fenerbahçe fechou a contratação de Marco Asensio ao PSG por 7 milhões e meio de euros e um contrato de 3 anos. O Betis garantiu a contratação a título definitivo de Antony ao pagar 25 milhões de euros ao Manchester United e assinando um contrato até 2030. O Benfica vendeu o internacional turco Aktürkoğlu ao Fenerbahçe por 22 milhões e meio de euros e um contrato de 4 temporadas. Após terminar contrato com o Marselha, o ex-Porto Mbemba assinou por uma temporada com o Lille. A Real Sociedade fechou a contratação de Carlos Soler ao PSG por 8 milhões de euros e um contrato até 2029. O PSG cedeu o médio português Fábio Vieira ao Hamburgo por empréstimo. O Porto fechou a contratação do defesa polaco Kiwior ao Arsenal por empréstimo, ficando com uma opção de compra de 17 milhões de euros. O Sporting vendeu o avançado dinamarquês Konrad Ardar ao Leipzig por 24 milhões de euros mais 6 milhões mediante objetivos e um contrato de 5 temporadas. O Rangers fechou a contratação do ex-Sporting Chermiti ao Everton por 9 milhões de euros e um contrato de 4 anos. O Porto vendeu o central Zé Pedro ao Cagliari por 2 milhões de euros e um contrato de 3 épocas. O Tottenham fechou a contratação do avançado francês Kolo Muani ao PSG por empréstimo. O Liverpool fechou a contratação mais cara da sua história ao contratar o avançado sueco Isak ao Newcastle por 150 milhões de euros e um contrato até 2031. O Benfica garantiu a contratação do extremo belga Luque Bacchio ao Sevilha por 20 milhões de euros e um contrato de 5 temporadas. O Fulham fechou a contratação para Marco Silva de Chukwueze do Milan por empréstimo. Sem espaço na equipa de Amorim, Sancho foi emprestado ao Aston Villa. O Fulham fechou mais uma contratação para Marco Silva, sendo Kevin do Shakhtar por 40 milhões de euros e um contrato de 5 temporadas. O Nottingham Forest fechou a contratação para Nuno Espírito Santo de Cuiabano do Botafogo por 6 milhões de euros e um contrato até 2029. Após terminar contrato com o Porto, o central Fábio Cardoso assinou por 2 temporadas com o Sevilha.
O Liverpool cedeu o médio Harvey Elliott ao Aston Villa por empréstimo com uma opção de compra de 40 milhões de euros. O Bayern de Munique fechou a contratação do ponta de lança Nicolas Jackson ao Chelsea por empréstimo com uma taxa de 16 milhões de euros. Newcastle fechou a contratação de Wissa ao Brentford por 64 milhões de euros em contrato até 2029. O Manchester United fechou o reforço para Amorim do guardião belga Lamens ao Antuérpia por 21 milhões de euros em contrato de 5 temporadas. O Betis garantiu a contratação do marroquino Amrabat ao Fenerbahçe por empréstimo. O Barcelona cedeu o jovem lateral Héctor Forte ao Elche por empréstimo. O Nottingham Forest fechou o último reforço para Nuno Espírito Santo, sendo Zinchenko ao Arsenal por empréstimo. O Strasbourg fechou a contratação do lateral inglês Chilwell ao Chelsea a título definitivo com um contrato de 2 anos. Após terminar contrato com o Udinese, o avançado chileno Alexis Sanchez assina por 1 ano com o Sevilha. A Juventus fechou a contratação do avançado Openda ao Leipzig por empréstimo com uma opção de compra de 40 milhões de euros. A Inter de Milão cedeu o internacional francês Pavard ao Marselha por empréstimo. Após terminar contrato com o Leicester, Jamie Vardy rumo à Itália, assinando por uma temporada com o Cremonese. O Fenerbahçe cedeu o guardião croata Livakovic ao Girona por empréstimo. O Atlético Madrid fechou a contratação do extremo argentino Nico Gonzalez à Juventus por empréstimo. O Tottenham emprestou o extremo israelita Solomon ao Villarreal. A Inter de Milão fechou a contratação do central suíço Akanji ao Manchester City por empréstimo. O Manchester City fechou a contratação do guardião italiano Donnarumma ao PSG por 35 milhões de euros em contrato até 2030.